Nobres vereadores, a todos aqui da galeria, quero saudar a galeria e a toda a imprensa, e essa saudação eu estendo a todos que acompanham os trabalhos da gente, através das redes sociais, através das ondas do rádio. Quero saudar também a assessoria jurídica, em nome do Dr. Tiago. E, senhor presidente, eu quero hoje falar um pouco, tivemos esse recesso, saudar a galeria, o nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa, aí na galeria, Haroldo Torquato. Em nome dele, eu saudo a todos aí. Eu quero aqui, senhor presidente, falar, já que passamos esses 30 dias, e eu, minha pessoa, eu sempre tive esse pensamento. Acho que era o período que nós, no máximo, era para ter, se fosse 10 dias. Nós era para poder se estender, porque, infelizmente, é onde o negócio se desmantela muitas vezes, é agora, nesse mês de julho para agosto, né? Mas, já que nós voltamos aqui, estamos nós 6, fazendo o nosso papel, hoje eu quero aqui, senhor presidente, falar de uma coisa que eu fico triste em ter que citar mais uma vez essa mesma situação. Eu consegui, com o deputado federal Mauro Filho, seu presidente, demais vereadores, vereadora Natália, uma emenda no valor de R$800 mil, e junto com esses R$800 mil seriam mais 2 ambulâncias com um acordo firmado com o senhor prefeito. E eu fico triste mesmo, porque desde o dia 13 de dezembro do ano passado, que essa emenda está nas contas do município. Eu não estou pedindo dinheiro ao prefeito, eu não estou pedindo dinheiro ao vice-prefeito, a aliado do prefeito, não. Estou pedindo que ele execute o dinheiro que a gente conseguiu. E aí eu vejo, colega Haroldo e os demais vereadores, a nossa região ali do Barracão, temos ruas, né, que há pouco tempo as máquinas da prefeitura colocaram lá um material para tampar os buracos. Lá no Capim Grosso, é um sonho antigo daquela comunidade ver uma pavimentação. E aí, infelizmente, por tirania, acho que covardia mesmo do prefeito, simplesmente não quer fazer essa pavimentação, porque o João Paulo não votou na eleição da Câmara para ser mandado para o vereador A, B ou C. Eu sempre disse e digo que eu tenho ideologias políticas não partidárias. Eu não vi essa casa para ser para o mandato de prefeito ou de seja de quem for, de secretário, não. Vim para cá para defender o que é certo. E aí eu fico assim, revoltado, porque queira ou não, enquanto isso, senhor presidente, esses R$800 mil, acho que o prefeito deve estar comendo o juro. Porque é uma fome tão grande, tão desesperada por dinheiro, que não quer gastar os R$800 mil que foi conseguido por mim. E aí, enquanto isso, a comunidade do Barracão, a comunidade do Capim Grosso, o distrito do Peixe, que além de ter perdido uma ambulância, aliás, uma areninha em 2023, que quando o deputado Mauro Filho, a um pedido meu, mandou uma areninha para a Russa, ele simplesmente, o deputado ligou: olha, João Paulo, vou mandar uma areninha. Pode dizer o local que você quer essa areninha, que eu já enviei o recurso através do Ministério do Esporte. E aí eu falei com o prefeito, e o prefeito disse: não, rapaz, lá no Peixe não tem como não, porque eu já mandei essa areninha lá para o São João de Deus. Não tenho nada contra o São João de Deus, uma terra hospitaleira, colega Ian. Mas o distrito do Peixe não disponibiliza de uma ferramenta de esporte. E aí, naquele compromisso dos R$800 mil, ficou certo dele mandar uma ambulância, que tiraram a ambulância lá do Peixe. Até hoje, a comunidade do Peixe não conta com a ambulância. Quando as pessoas precisam vir para a rua, você tem que pagar um transporte para fazer uma consulta na UPA, uma consulta no hospital. E aí eu fico aqui a me perguntar qual é o mal que o povo daquela região fez ao prefeito atual, que deu uma votação expressiva. E aí hoje eu vejo que R$800 mil nas contas do município, desde de dezembro, dia 13 de dezembro, que eu tenho um espelho que veio aqui nas contas do município, são R$800 mil que poderia ter mudado a vida de muitas pessoas lá do Barracão, da comunidade lá do Capim Grosso, que vai chegar os festejos do padroeiro, e eu acredito que é muita cara de pau do prefeito se ele for para lá fazer parte do leilão, onde as pessoas sonham
com aquele calçamento e o dinheiro na conta e ele não faz o calçamento por embirra política. Eu acho que, independentemente que tenha sido o João Paulo que tenha conseguido, que fosse o Alisson do Camarão, se fosse o Mazinha, Natália, o Marcos, o Ian, ou qualquer um vereador, a obrigação dele é aplicar o recurso. Mas aí a gente vê essa queda de braço, né, onde quer punir. Já me disseram, por incrível que pareça, hoje todo mundo é abraçado com o prefeito. Todo mundo é abraçado com o prefeito. Mas na época que eu tive a coragem de dizer que votava nele, era só um doidinho que rodava no meio da rua, que o saudoso Véus dizia, rapaz, João Paulo vai dar certo. Mas era só um doidinho que rodava no meio da rua. E eu tive a decência de botar a mão no ombro dele, rapaz, vamos para cima, vamos fazer campanha. E hoje a gente vê com recurso que a gente conseguiu um sonho daquela comunidade, hoje o prefeito por embirra política não quer fazer essa pavimentação. E aí, na verdade, eu acho que está na hora da comunidade também se manifestar, né, que o dinheiro, o recurso veio bem amarrado, como disse o líder do prefeito, a emenda veio bem amarradazinha para não ter perigo de desviar para outro canto. Porque tendo em vista que eles desviaram a areninha, que era para ser para o peixe, levaram para outro local. Aí vocês me digam se realmente essa turma aí tem compromisso com aquela região. Mas com 2019, senhor presidente, eu disse para um irmão meu que eu ia votar no Sávio para prefeito. Ele disse, cuidado para não quebrar a cara. Porque se ele puxar, pode ficar certo. A uma determinada pessoa vai ser perseguidor. E eu estou vendo a perseguição ferrenha. O que é que tem a ver uma emenda de 800 mil para mudar a vida de algumas pessoas daquela região? O que é que ele está ganhando com isso? Mas a gente sabe que gratidão não é do perfil do prefeito, não. Porque assim, eu aqui nessa semana, eu vi eles dizendo, ainda deram uma deixa, uma indireta, acho que deve ter sido para nós da oposição, que o prefeito só não faz festa não, entrega também, compra ônibus. E botaram uma matéria lá na TV Russas, que o município com recursos próprios, 30% com recursos próprios. Aí tu vai ver onde foi que veio a fonte do recurso do Fundeb. Fundeb, para as pessoas que gostam de enganar, de ludibriar as pessoas, isso não é recursos próprios, não. É recurso do governo federal. Agora, eu não sei se é porque o é humano é bom demais, porque assim ele não ignora a atitude do atual prefeito, que diz que é aliado do governador. Mas eu não vi em nenhum momento ele citar o nome do governador do estado, agradecendo, né, pela parceria. Não vi em nenhum momento ele citar o nome do governo federal, que conseguiu mandar esses ônibus para cá, 3 ônibus amarelinhos, fora aqueles outros 6 que foi entregue em 2024, se não me falha a memória. E aí, se ele não consegue enxergar o governador do estado como aliado, ele vai enxergar um João Paulo da vida, que não é nada. É como dizia um comerciante aqui, aquele é um pobre coitado. Vende piaba de dia para comprar o peixe da noite. Mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Pode ficar certo que eu não vim aqui para poder baixar a cabeça para ninguém, não. E eu vou pedir encarecidamente à comunidade que comece a se manifestar. O dinheiro está aí. Não é dinheiro do Sávio, não é dinheiro do Júnior Mano, não. Foi um dinheiro de 800 mil que eu consegui com Mauro Filho, um deputado na qual eu voto desde 2014, que me deu aquela estrada do peixe. E aí, simplesmente, a gente vê, por embirra política, o prefeito querer trouxer o beijo e acho que não vai querer fazer o calçamento. Agora, cabe, acima de tudo, a população dar resposta. E eu quero ver, presidente, que eu vou estar lá, se Deus quiser, e quero que Vossa Excelência também tenha com os demais vereadores. No leilão lá do Capim Grosso, saber se ele vai ter a cara de pau de ir para lá para dançar, para dizer que está tudo bem, porque eu acho que seria o cúmulo do ridículo se o cara chegar lá, ver de um lado Pissarra, do outro Pissarra, e o dinheiro desde dezembro nas contas do município. Vereador, me conceda só uma parte. Concedo sim, nobre presidente. Eu não vou hoje usar o grande expediente, mas gostaria de pegar aqui um gancho em alguma fala da Vossa Excelência, porque eu acho interessante, porque a gente percebe que as redes sociais, elas são muito bem trabalhadas, mas
o ponto de partida original das coisas, e que nós estamos no dia a dia, a gente sabe que não é assim. Que aquelas redes sociais, a gente sabe que hoje, eu não uso praticamente rede social, mas eu tenho um trabalho, como a Vossa Excelência tem, não é do meu perfil, hoje não é do meu perfil. Mas eu quero dizer o seguinte, que as redes sociais, ela têm uma influência muito grande sobre as pessoas, tem. Mas eu acredito que o povo está começando a enxergar. Eu digo a você que nós tivemos leilão no Barracão, nós tivemos leilão lá no São Pedro, nós tivemos leilão no Santo Antônio, nós tivemos leilão no assentamento Mundo Novo, e eu não vi em nenhum desses. Eu tive com a Vossa Excelência no Santo Antônio, o colega vereador Tó apareceu por lá, né? Mas eu tive do começo ao fim com Vossa Excelência, tive no leilão de São Pedro, tive no leilão lá do assentamento Mundo Novo, na Lagoa Grande, e não vi um representante da prefeitura para se manifestar em apoio à organização daquelas pessoas que fazem na comunidade, que se doam pela comunidade. Eu não vi ninguém, nem vereador X, que é de lá, que é praticamente o dono de lá, de todos os cargos da região, lá da Lagoa Grande, todos lá do São Pedro, mas eu estive lá do começo ao fim. Vossa Excelência, nós estivemos presentes. Eu não estive, não pude ir, porque estava em Fortaleza. A Vossa Excelência me convidou para o do Barracão, mas não deixei de dar minha contribuição, tinha o meu compadre lá, compadre Elenilson, e arrematamos para quê? Para estar presente e ajudar a comunidade. E não tinha nenhum. Por quê? Porque as redes sociais, né, que o prefeito usa para poder tirar o foco do que realmente é verdadeiro, que não está acontecendo. E a questão do ônibus, a população de Russas, ela tem que agradecer muito essa gestão desses 2 anos da presidência do vereador Marcos Estácio, e com todos os colegas, vereador Ian Martins, vereadora Natália, vereador Mazinho Ribeiro, Alisson e vereador João Paulo, porque vocês imaginem que esse ônibus saiu desde o momento que passou-se 4 anos, 4 anos se passou, e a gestão é aquela gestão humanizada. Que gestão humanizada é essa? Que não tem empatia ao seu próximo. As pessoas que se tratam de cânceres, de doenças, crianças com comorbidade, mas aí de tanto nós aqui debatermos com a secretária, que quando veio aqui disse que tinha 10 milhões, mas não tinha dinheiro para comprar um ônibus. Em caixa, aqui. E aí, com a gente fazendo o nosso papel, porque é o nosso papel, colega vereador João Paulo, da gente poder ser um paralelo os interesses da população. Infelizmente, as pessoas nos veem como pessoas... eu, até dezembro, dia 31, eu era aliado do prefeito. A partir do momento que eu passei a ser presidente da Câmara, porque não era nem o interesse do prefeito que o Marcos Estácio fosse presidente da Câmara. Por quê? Porque exatamente ele não teria a condição de fazer com o Marcos Estácio o que ele fez na gestão passada, de mandar na Câmara Municipal. O Marcos Estácio foi eleito para ser um parceiro do prefeito em prol da população de Russas. Mas, infelizmente, eles não veem assim, né, colega João? Você sabe disso, e o povo está começando a enxergar. E eu digo a você, nós tivemos festas belíssimas e bonitas. Beleza. Mas nós vamos começar a trabalhar aqui e mostrar o outro lado que não é mostrado nas redes sociais do prefeito. Aí, quem é que vai fazer essa autorreflexão? É a população. Se nós estamos corretos, a Vossa Excelência consegue. Dizem que é tão humanizado, e a Vossa Excelência consegue um recurso com o deputado federal, entendeu? E desde dezembro, será que não dava para ter feito a ordem de serviço e até inaugurar, para quando chegasse em outubro,
que é os festejos, né, do Capim Grosso, está pronto. Mas é porque foi o colega João Paulo que conseguiu, aí não foi o líder do prefeito, que é quem manda também em todos os cargos que existem, tanto na área da saúde, como na área educacional, lá no Capim Grosso. Pois é. Então, é dessa forma que a população tem que começar a abrir os olhos. E eu já percebi, colega João, que estão tirando as vendas. Estão tirando as vendas. Você pode até ver eu vou dizer, se vocês virem o tamanho da estrutura dos gastos que foram feitos, que isso depois nós vamos debater futuramente, e que a população vai começar a enxergar. Porque nesse momento é a euforia da alegria. Quando passar, nós vamos começar a mostrar o outro lado. E as pessoas, os cidadãos vão avaliar. Porque eu quero dizer a Vossa Excelência, eles estavam tão cientes que Russas ia ser o palco das multidões do Vale do Jaguaribe, que se vocês observarem, não foi como saiu, não foi como previsto. Tinham telões até no decorrer da avenida, e infelizmente até nem utilizados foi, porque na verdade a secretária de planejamento, que é quem planeja, né, a Adriana Santiago, ela planejou muito bem, mas infelizmente as pessoas não vieram, porque eles contavam com 50 mil pessoas aqui em Russas. 50. Por isso que existia todo aquele aparato, um gasto exorbitante, mas que isso é a população que vai avaliar. Eu não estou aqui para questionar, não, até porque depois, porque é o seguinte, nós fizemos aqui, colega, não estou tomando demais o seu tempo, mas pedir a Vossa Excelência, que eu não vou para a tribuna hoje, mas quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, que nós falamos de um artista, um artista, o Wesley Safadão. Ah, Marcos, você é contra que traga o Wesley? Não, eu não sou contra. Agora, a gente vê ao redor do nosso país, ao redor de tudo que está acontecendo, em muitas cidades, prefeito que se preza, que não faz nem o dever de casa, nem o feijão com arroz, na área da saúde, esse tipo de evento, eu acho que ele se torna, sabe, é um tapa na cara da população. Porque apresentou um ônibus. Agora você imagine se nós aqui não tivéssemos aqui e cobrando esse ônibus, está com 6 meses. Aí o ônibus agora saiu. E que nós vamos continuar cobrando o que for de bom para a população. E tem muita coisa para ser melhorada. Agora, nas redes sociais, né, do prefeito, passa de 100%. É o único prefeito do estado de Ceará que tem uma porcentagem que ultrapassa os 100%. Está tudo bem e maravilhoso. E nós sabemos que não está. Colega vereador, muito obrigado pela minha parte, apesar de ter tomado um pouco seu tempo, mas eu agradeço. Senhor presidente, sempre é um prazer e tanto quando a Vossa Excelência, né, compartilha essa fala, porque eu sei que Vossa Excelência é conhecedor até demais. Mas eu fico triste, senhor presidente, e eu fiz questão, eu mandei para o meu assessor, Reinaldo, o slogan da minha campanha, a voz do povo está de volta. Só para... Eu acabei de receber aqui da minha mãe. Olha aí a minha mãe. Nem do Jardim de São José, Marquinhos, nem na festa do nosso padroeiro em março, ninguém apareceu. Então, e a minha mãe, lembro muito bem que ela fez, na época da campanha, e que eu votei, minha família, todos os amigos. Nós votamos, como a Vossa Excelência também votou, o colega Alisson votou, o colega Ian votou, e a minha mãe disse, vamos, prefeito, eu moro aqui e uso o SUS, o Sistema Único de Saúde, uso aqui o postinho de saúde. Está com 2 anos. Olhe bem, na primeira vez, está com 2 anos que faltam remédio aqui constantemente. Eu queria pedir a você, ela como moradora, queria pedir a você que olhasse, porque eu ainda consigo quando não tem, eu tenho meus filhos, tenho meu aposento, eu ainda consigo, mas tem a maioria, 90% ou mais das pessoas que usam esse sistema, não tem a condição. E nas redes sociais,
Olha aí, uma senhora que hoje tem 70 anos de idade, lúcida total, uma cidadã, minha mãe, Deusinda Ferreira Estácio, e ela disse para o prefeito, as redes sociais estão muito bonitas, mas aqui, pelo menos no posto do Jardim de São José, é zero. E isso foi dito para ele, zero. Zero. Quando se diz zero? Cidadão que usa, como a minha mãe e os outros. Só que a minha mãe tem a coragem de falar. Muitos outros estão sentindo na pele, mas não tem a coragem de falar. Mas, uma hora, essas pessoas que não conseguem falar, que não conseguem se manifestar, vai dar uma resposta. Vai dar uma resposta. Muito obrigado, colega. Senhor presidente, eu faço as suas palavras, minhas palavras, porque não é diferente. A dificuldade das pessoas que estão tendo, assim, graves problemas no nosso município, com relação à questão de fisioterapia, é uma coisa surreal. Eu fico assim, estarrecido, como é que as pessoas se dizem ser uma gestão humanizada. Essa semana mesmo, já foi uma pessoa atrás de uma fisioterapia, e graças a Deus tem anjos bons aqui nesse município, que graças a Deus, através de uma parceria, a pessoa já começou a fazer essa fisioterapia. Mas tem mais fisioterapia para poder fazer, senhor presidente. Eu tenho que cortar na carne para ver se eu consigo mandar fazer essa fisioterapia, porque as pessoas estão precisando, estão sofrendo, estão tendo dores constantemente. Não pode esperar pela boa vontade do Papai Noel, não. Porque postaram aí nas redes sociais que o município tinha comprado, adquirido 2 milhões de reais de medicação. É mentira. Essa medicação foi uma medicação destinada pelo governo do estado. E, infelizmente, eles pagam um veículo de comunicação só para manipular as informações verdadeiras. Eu acho que o governador Elmano era para poder, assim, pelo menos dar um puxão de orelha. Se tu quer aparecer, se tu quer ser pavão, bota a mão no bolso e gasta o dinheiro. E agradeça ao governo do estado que está mandando, dando suporte. Ao governo federal que está dando suporte. Mas eles não, pelo contrário, não pode dizer porque tem medo do sogro. A primeira fase é essa. Não pode dizer que foi o PT que mandou para cá. Porque eu não sou petista, mas eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço imensamente ao Mauro Filho por ter conseguido aquela estrada junto com o governo do estado lá para o Distrito do Peixe. Agradeço imensamente aos 800 mil que está na conta do município e eles simplesmente se recusam em executar a obra que é a pavimentação lá no Distrito do Barracão e lá na comunidade do Capim Grosso. Eu tenho que agradecer, tenho que ser grato. As inúmeras vezes que eu já liguei para o deputado Mauro Filho, para outros políticos, pedindo socorro na área da saúde. Agora, infelizmente, essa turma está com o rei na barriga. Eu não sei até quando vai. Eu não sei. Mas o império, havia impérios grandes, né? Havia até acabar, como diz aquela música, o ouro em serra pelada. Por que esse império aqui não vai se acabar? Se acaba porque quem bota é o povo e quem tira é o povo. Muito obrigado, senhor presidente.